Deputados defendem medidas legislativas para solucionar impasse no município de Coari. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, estuda medidas administrativas para publicar o detalhamento dos gastos dos 24 deputados da Casa a partir do mês de abril. Deputado Serafim Correia denuncia em plenário a invasão de terras federais na área do Distrito Industrial 2. Sessão especial realizada na Assembleia Legislativa trata sobre as dificuldades e o preconceito enfrentado no dia a dia dos autistas. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. Uma reportagem de TV exibida neste domingo em rede nacional sobre as possíveis ameaças a testemunhas do caso Adail Pinheiro provocou uma série de pronunciamentos na sessão plenária desta segunda-feira. Os deputados defendem uma tomada de atitude em bloco em favor de uma solução para os supostos atos de corrupção e exploração sexual de menores naquele município. O assunto ocupou boa parte do tempo do pequeno e do grande expediente do parlamento na manhã desta segunda-feira, como consequência da matéria veiculada em rede de TV de repercussão nacional, dando conta que Adail Pinheiro, prefeito cassado do município de Coari e atualmente preso em batalhão da Polícia Militar em Manaus, continua no comando do município. Na reportagem nacional veiculada no domingo passado, o ex-prefeito Adail Pinheiro é acusado de tentar subornar e ameaçar testemunhas em um processo em que ele responde por exploração sexual de crianças e adolescentes. No plenário, o deputado Luiz Castro foi o primeiro a trazer o assunto, destacando que Adail continua no comando, por meio do atual presidente da Câmara Municipal Coariense, vereador Irailson, por uma decisão judicial equivocada. Ontem, mais uma vez, a vergonhosa situação do município voltou à tona. Aqueles depoimentos de vítimas que foram ameaçadas, que receberam ofertas de suborno, já haviam sido dadas para a CPI da pedofilia. Haviam me procurado, procurei o deputado Abdala, ele e a deputada Conceição, ouvimos depoimentos muito parecidos das mesmas pessoas que foram apresentadas na reportagem do Fantástico. E fomos nós, deputada Abdala, a deputada Conceição, que levamos o tema ao conhecimento do Ministério Público Estadual. Em a parte, o deputado Abdala Frache, que presidiu em 2014 a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia na Assembleia, lembrou que essas denúncias nasceram dos trabalhos da CPI. Salvo engano, em agosto ou setembro do ano passado, quando nós tivemos acesso a essas pessoas que estavam sendo vitimizadas e ameaçadas, exatamente o que saiu ontem na reunião, na reportagem do Fantástico. É preciso que essa história termine de uma vez por todas, e essa história, para terminar, é preciso que a normalidade jurídica volte àquele município, e para isso acontecer, o senhor Raimundo Magalhães tem que ser empossado. O deputado Serafim Correia também, em a parte, manifestou indignação, considerando inacreditável que Adail, mesmo da prisão, tenha conseguido retardar processos federais por 90 dias. Manifesto a Vossa Excelência o meu apoio nessa sua cruzada. Creio que todos os deputados estaduais do Amazonas estão indignados também, e todo o meu apoio a Vossa Excelência para que a gente possa encontrar os caminhos. E o que nós podemos fazer é isso, é falar. E vamos falar sempre no sentido de que esse assunto seja superado e seja resolvido. O deputado Dermilson Chagas afirmou que vivemos em um momento em que a população pede moralidade e ética. O parlamentar disse ainda que é preciso que se analise todos os poderes, não só o legislativo. Aonde nós vamos chegar? O que nós vamos presenciar ainda no nosso país? De que forma nós vamos pensar num futuro próximo para os nossos filhos? Que lição de moral posso deixar
Se eu posso educar meu filho de um jeito, da porta para dentro da minha casa, da porta para fora, o mundo é o cão, o mundo que manda é a regra da negociata, que está mandando esse tipo de situações. Que educação realmente eu posso deixar, que esperança eu posso deixar para um futuro melhor para os nossos filhos? Me preocupa bastante quando a gente chega a ouvir, ver e presenciar essa situação. Já o deputado Adjuto Afonso destacou se tratar de uma vergonha nacional para o Estado. O parlamentar afirmou que a reportagem mostra que o vereador que assume as funções de prefeito tem trânsito livre no batalhão de polícia, onde Adail se encontra preso. Com uma arrecadação tão grande, o atraso no pagamento da folha de servidores é indício do desvio de recursos, afirmou o parlamentar. Eu fico envergonhado como parlamentar e que nós, deputados, a própria justiça, que está na mão da justiça, não possa fazer alguma coisa para dar um basta nisso aí. Sei que Vossa Excelência, deputada Abdala Frade, estiveram já no Poder Judiciário e eu não vejo outra forma. É colocar lá empossar o segundo colocado, que foi o Magalhães, não é meu aliado, não conheço, mas acho que é hora de se dar um basta. Finalizando os apartes, o deputado Cabo Maciel disse que o tema é recorrente e é necessária uma tomada de atitude por parte da Assembleia Legislativa. Lançar para o povo do Amazonas um posicionamento da Assembleia. Mas eu quero ser solidário com Vossa Excelência e resumo aqui o meu aparte no sentido de que nós, deputados, possamos discutir em uma grande reunião, todos nós, o posicionamento da Assembleia referente ao caso do ex-prefeito Adail Pinheiro e do município de Coari. O deputado Luiz Castro encerrou o pronunciamento, acatando a sugestão do deputado Cabo Maciel, lembrando que centenas de pessoas estão em vigília em Coari, num protesto cívico pacífico contra a situação em que se encontra o município. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, disse hoje que o parlamento já estuda medidas administrativas para publicar o detalhamento dos gastos dos 24 deputados da Casa a partir do mês de abril. Há 6 anos está em vigor o Portal da Transparência, conforme a Lei 131 de 2009, que determina a disponibilização de informações sobre os gastos públicos realizados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os 24 deputados relatam no portal onde foi aplicado a cota para exercício da atividade parlamentar, a CEAP, mais conhecida como cotão. Porém, críticas por parte da mídia local destacaram que o portal de transparência da Casa não atende às necessidades da população por não detalhar os gastos dos parlamentares. O assunto repercutiu na Assembleia e, em resposta ao que foi divulgado, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou que o detalhamento é uma questão administrativa e que já estão sendo estudadas possibilidades para que esses valores sejam especificados no portal a partir do mês de abril. Nós vamos conversar com os setores responsáveis pelo esse tipo de divulgação e vamos receber a sugestão não só de uma instituição importante como a Rede Calderaro, como também, claro, o sentimento da população. Na próxima divulgação, a partir desse mês de abril que está iniciando, com certeza, eu acho que é um momento adequado e não vejo também nenhum tipo de problema para que isso aconteça. Os deputados Serafim Correia e Sabá Reis destacaram que são a favor de uma prestação de contas minuciosa. Todos nós que temos mandato e essa representatividade, nós temos que ter transparência com relação às nossas vidas. Eu entendo que não há nenhuma dificuldade em abrir esses valores, e quanto mais transparência, melhor. Eu sou defensor, eu sou do mesmo partido do João Capiberibe, que foi o autor da Lei da Transparência. Eu acho que tem que estar tudo absolutamente aberto, porque ninguém tem nada a esconder. Já o deputado José Ricardo cobrou na tribuna a sanção de um projeto já aprovado na Casa, que dispõe sobre o detalhamento das contas no portal de transparência por parte do Poder Público Estadual. Detalhar os gastos, os contratos, as despesas pagas. Já temos a Lei Nacional de Transparência, que
cobra a divulgação através da internet dos gastos públicos, mas não dá o detalhamento. Esta lei estadual, ela apresenta esse detalhamento. O parlamentar disse ainda que aguarda a promulgação do projeto no plenário. Ministro da Fazenda Joaquim Levy participa de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para esclarecer os novos ajustes das contas públicas do governo Dilma. E ainda, Amazonas pode receber auxílio financeiro de quase 40 milhões de reais para o fomento das exportações. Essas e outras informações no quadro Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, deve ir à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na terça-feira para apresentar as perspectivas de ajuste nas contas públicas. A audiência integra uma série de debates anunciada pelo presidente da comissão, senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, sobre a crise econômica que o país enfrenta. Joaquim Levy virá ao Congresso no momento em que se intensificam os questionamentos entre os parlamentares sobre o alcance e a eficácia daquilo que alguns senadores têm chamado de Plano Levy. Tais explicações foram uma exigência de líderes do Senado para adiar a votação do projeto que dá ao governo federal prazo de 30 dias para repactuar as dívidas dos estados e municípios, reduzindo seu indexador. As medidas de ajuste financeiro são contempladas por várias propostas em tramitação no Congresso Nacional. Entre elas, as medidas provisórias 664 e 665 de 2014, que estabeleceram uma série de alterações nas regras de seguro-desemprego, abono salarial, seguro-defeso, pensão por morte, auxílio-doença e auxílio-reclusão. As mudanças enfrentam forte oposição das centrais sindicais e reivindicam sua revogação. Também está no Legislativo o projeto de lei que o governo enviou em substituição à MP 669 de 2015, que aumentava a contribuição sobre o faturamento para 59 setores da economia a partir de junho. Essa MP foi devolvida pelo presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, e o Executivo decidiu reapresentar o seu conteúdo na forma de projeto de lei que começou a tramitar na Câmara dos Deputados. A política de reajuste do salário mínimo tem seu dia final de tramitação no Congresso Nacional estimado para 23 de maio, mas o prazo de análise pode ser prorrogado por mais 60 dias. A medida provisória foi publicada com a previsão de aumentos anuais e abrange os anos de 2016 a 2019. O aumento é feito com base na variação de inflação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulada nos 12 meses anteriores ao mês do reajuste. Essa é a correção monetária. O valor também é acrescido de percentual equivalente à taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos atrás, que é o aumento real. Na prática, ela repete o que vinha sendo feito nos últimos anos. 2 projetos de lei que tramitam no Senado prevêem um destino de quase 41 milhões de reais ao Amazonas. O valor é referente ao auxílio financeiro para fomento das exportações dos exercícios de 2014 e 2015, que não foram repassados aos estados e municípios, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Os projetos de lei de autoria da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, determinam que a União repasse aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios um valor de 3 bilhões e 900 milhões de reais, uma média de 1 bilhão e 950 mil em cada ano, referentes à prestação de auxílio financeiro com o objetivo de fomentar as exportações do país. As propostas estão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aguardando emendas e não tem previsão para ir à votação em plenário. Dos quase 41 milhões devem ser repassados ao Amazonas, 30 deles são destinados ao governo do estado, o que representa 75% do total da verba, e 10 milhões serão destinados aos municípios, o equivalente a 25% dos recursos. O Bancada Parlamentar fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o Congresso Nacional. Até lá! Uma sessão especial foi realizada na Assembleia Legislativa para celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Entidades ligadas ao amparo às famílias de autistas destacaram as dificuldades e o preconceito enfrentado no dia a dia.
O autismo é uma disfunção que afeta a capacidade do indivíduo de se comunicar e se socializar. Os autistas são vítimas de preconceito e da falta de políticas públicas voltadas para a doença. O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é comemorado no dia 2 de abril e faz parte de uma série de eventos que contribuem para difundir mais informações sobre a doença. Uma sessão especial foi realizada na Assembleia Legislativa para celebrar a data. A iniciativa foi da presidente da Comissão das Mulheres, da Família e do Idoso, Alessandra Campelo. Essa sessão especial, ela integra a Assembleia Legislativa à Semana de Conscientização do Autismo. É uma semana em que o mundo inteiro, não só o Brasil, estão discutindo e conscientizando as pessoas a respeito da síndrome do espectro autista. Então, a Assembleia se integra também, trazendo as entidades, fazendo algumas homenagens, mas, acima de tudo, discutindo com a sociedade para que a gente acabe com o preconceito e que o poder público entre com o apoio necessário a essas crianças, a essas pessoas que têm potencial, assim como nós, né, que não temos nenhum tipo de síndrome, mas que precisam de um apoio a mais, de um apoio diferenciado para que possam desenvolver esse potencial. As entidades presentes cobraram maior atuação do poder público. Para as famílias de autistas, as atuais ações são insuficientes por conta do alto número de pessoas com essa deficiência. Muitas vezes, são entidades da sociedade civil que realizam atendimento. Esse é o nosso objetivo hoje, é sensibilizar, né, os nossos governantes e as pessoas que hoje estão aqui e que respondem por nós, pela nossa população, para que se crie mais centros voltados para o autista. Se tem um hoje em Manaus, mas nós precisamos de um em cada zona, precisamos de mais 3, a demanda é muito grande. O desconhecimento da doença faz com que, algumas vezes, as crianças autistas não tenham o atendimento necessário por falta de informação dos pais, que muitas vezes confundem os sintomas com a timidez. O deputado Serafim Correia lembrou que, quando foi prefeito de Manaus, construiu a Escola André Araújo, voltado ao atendimento dessas crianças, além de ter implantado um programa para o transporte dos autistas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou a importância de se discutir o tema no parlamento. As dificuldades são grandes, principalmente as questões educacionais, né? A nossa cidade de Manaus, apesar de ser uma metrópole com 2 milhões de habitantes, nós ainda temos alguns problemas que essas famílias passam nessa área de educação. É importante também a gente levantar a bandeira de combater o preconceito, né? Existem escolas e até mesmo escolas particulares que não recebem crianças, jovens com esse tipo de limitação. E eu acho que o debate é muito importante, principalmente porque as pessoas aqui vêm falar das suas necessidades, das suas dificuldades. A Lei Federal 12.764 de 2012 reconheceu o desvio do espectro autista como uma deficiência, o que garante o acesso a uma série de benefícios. A legislação garante saúde e educação a essas pessoas. E você vai ver no próximo bloco. Radialista vem à Assembleia falar sobre a invasão da Polícia Militar na sede da emissora. E deputado Serafim Correia denuncia em plenário a ocupação de terras federais na área do Distrito Industrial 2. O deputado José Ricardo cedeu tempo em tribuna para o representante de uma rádio comunitária expor a invasão da Polícia Militar na sede da emissora. Os parlamentares exigiram retratação e apuração do caso.
Por iniciativa do deputado José Ricardo, a invasão da rádio comunitária Voz das Comunidades, irradiada na frequência modulada 89.7, foi tema de uma sessão de tempo. O radialista Ivan Brito, diretor de jornalismo daquele veículo, ocupou a tribuna do parlamento para denunciar o ato de violência contra a liberdade de expressão. O fato ocorrido na última quinta-feira, dia 26, teria sido motivado, segundo a assessoria da PM, por uma denúncia de cárcere privado. Mas o radialista considera que a invasão fere os princípios democráticos do Estado de Direito, uma vez que não houve mandado judicial expedido e cidadãos foram coagidos. Brito espera que a invasão não seja uma represália ao trabalho realizado por aquele veículo. Não queremos crer que essa invasão seja qualquer tipo de resposta aos trabalhos jornalísticos comunitários que a emissora faz diariamente. Quero comunicar que já estão sendo acionadas instituições locais, nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos e ao exercício do jornalismo livre e responsável. Ivan Brito reafirmou sua crença na Polícia Militar, na Assembleia Legislativa e no governo do Amazonas, mas acredita que o episódio não pode ficar impune. Os deputados Serafim Corrêa, do PSB, Bosco Saraiva, do PSDB, Alessandra Campelo, do PCdoB, Abdala Frache, do PTN, Adjuto Afonso, do PP e Carlos Alberto, do PRB, se solidarizaram com o veículo atingido e exigem providência para a reparação do feito. E o deputado Serafim Corrêa denunciou em plenário a ocupação de terras federais na área do Distrito Industrial 2. O parlamentar deu destaque à matéria buscando evidenciar a existência de uma indústria da invasão que faz uso das classes mais pobres para obter vantagem em favor próprio. O líder do PSB iniciou seu pronunciamento mostrando fotos de uma invasão que está sendo feita na área do Distrito Industrial 2. O parlamentar denunciou a grande quantidade de veículos particulares que pertencem aos líderes da invasão. Nessa invasão, os pobres entram só como massa de manobra. Por trás deles, tem donos de loja de material de... Olha esse carro aí. Isso é de um invasor? Não. Isso é do líder da invasão, que faz essa ocupação para depois, no momento seguinte, negociar a área. Por se tratarem de terras federais, Serafim Corrêa chamou a atenção do Ministério Público Federal. É hora de agir. Aí é um caso concreto de agressão a uma propriedade federal, uma área de meio ambiente federal, e não vejo nenhum órgão federal se mexer. O deputado lamentou que as invasões desorganizem a cidade e disse que, quando foi prefeito, combateu as invasões de terras em Manaus. E o parlamentar também pediu hoje que a Secretaria de Grandes Eventos reavalie as regras aplicadas para os jogos realizados pelo Campeonato Amazonense nos estádios Ismael Benigno e Carlos Amite. Segundo o parlamentar, as partidas recebem um público pequeno e não pode ser considerado um grande evento. Ao se pronunciar nesta segunda-feira, o líder do PSB na Assembleia Legislativa, deputado Serafim Corrêa, demonstrou preocupação com o atual cenário do futebol no estado. Segundo o parlamentar, o futebol amazonense está em crise há muito tempo. De acordo com Serafim Corrêa, uma atitude da Secretaria de Grandes Eventos do estado nas últimas semanas vai prejudicar os clubes amazonenses. Está havendo um impasse aí. A Secretaria de Grandes Eventos, que tem à frente o coronel Dan Câmara, quer que os clubes locais, para eventos onde a torcida é mínima que vai ao estádio, contrate um aparato de segurança que, no final das contas, termina sendo maior do que o público. Isso não é possível. Grandes eventos são os eventos da Copa do Mundo, serão os eventos da Olimpíada, não podem ser os eventos do Campeonato Amazonense de Futebol. O deputado falou ainda que a renda das partidas não é suficiente para a contratação de segurança privada e algo precisa ser feito. Se nada for feito, a tendência é que os clubes acabem de vez. Eles já vivem numa situação da mais absoluta penúria. E se ainda essa exigência for efetivamente cumprida, nós teremos o fim do Campeonato Amazonense de Futebol. O parlamentar pediu maior sensibilidade ao coronel Dan Câmara, secretário executivo de Grandes Eventos, para rever a decisão. O deputado Vanderlei Dallas usou a tribuna para questionar uma série de gastos realizados pelo governo do estado no ano de 2014. O parlamentar criticou os custos na contratação de projetos.
Dallas apresentou em plenário dados públicos disponíveis no portal da Transparência do Poder Executivo Estadual. Segundo o parlamentar, o governo do estado contratou em 2014 um total de R$ 401 milhões em projetos. Deste total, 213 milhões já foram pagos à empresa contratada. Eu não estou falando de obras. Esse 401 milhões é apenas papel, projetos, deputada Adilda Afonso. Destes 401 milhões contratados, 324 foram empenhados, ou seja, ficou na boca da caçapa para ser pago. E 213 milhões foram efetivamente pagos às empresas contratadas. O deputado alerta que o valor gasto em projetos deve ser no máximo de 8% do custo total das obras. Seguindo essa lógica, o PMDBista afirmou que o Estado deveria estar investindo pelo menos R$ 3 bilhões em obras para justificar o valor pago pela elaboração de projetos. Wanderley Dallas também questionou a evolução dos gastos em convênios com os municípios do interior. Somando os valores empenhados entre 2011 e 2013, foram investidos R$ 340 milhões nesse tipo de parceria. Apenas em 2014, foram empenhados 308 milhões. O parlamentar citou exemplos como o do município de Borba, que saltou de R$ 1.846.000 em convênios para R$ 20.524.000 na modalidade. Já Fonte Boa passou de R$ 6.631.000 para R$ 31.223.000 em convênios. O parlamentar questiona o possível uso eleitoral destes recursos. Vou comunicar isso ao Ministério Público, ao TRE e também aos órgãos competentes para cuidar deste assunto. Porque se eles não fizeram nada de errado, não tem o que temer. Então, vou pedir informações dos órgãos necessários. Dallas também alertou que o governo do estado contratou R$ 133 milhões para o serviço de supervisão, gerenciamento e fiscalização de obras. E até o fechamento desta edição, a Agência de Comunicação do Governo não se pronunciou sobre o assunto. Deputado Dermilson Chagas faz avaliação sobre a primeira reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. E mais, deputado Sabá Reis esclarece sobre o próprio patrimônio após publicação de matéria em jornal local neste fim de semana. Veja no resumo de notícias. O deputado Sabá Reis discursou em plenário sobre a matéria veiculada neste fim de semana em jornal local sobre o patrimônio dos parlamentares da ALEAN. Sabá Reis fez esclarecimentos sobre a diferença de valores citada na reportagem entre a declaração feita à Justiça Eleitoral e a apresentada à Assembleia Legislativa. Este equívoco fez com que o jornal transcrevesse uma informação que dá a impressão que eu subtraí, que eu teria, assim, escondido uma informação que eu não tinha a obrigação de prestar conta à Justiça Eleitoral e muito menos conter essa informação na minha declaração de imposto de renda. E para a Assembleia eu coloquei porque este patrimônio, deputado Dermilson, ele vai ser sim incluso na declaração de bens deste ano que já estamos fazendo agora. Na manhã desta segunda-feira, o deputado Dermilson Chagas fez uma avaliação da primeira reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Casa, da qual é presidente. O parlamentar fez uma previsão de como serão os trabalhos da equipe. Ouvimos as necessidades, ouvimos as demandas, ouvimos as dificuldades que tinham junto aos órgãos. Agora vamos passar para uma outra fase, que é separar por setor, para podermos transformar a necessidade deles em lei. E aí a comissão ela tem o aspecto de criar novas leis, excluir ou pedir alteração. Então, com esse objetivo, vamos tentar colocar para o governo, de uma forma mais didática, os anseios da população através da comissão, transformar a lei dentro desse aspecto que eu falei. Neste fim de semana, o deputado Augusto Ferraz esteve em Manacapuru, em visita às comunidades do município. O parlamentar verificou a situação dos ramais, que tem dificultado o escoamento da produção local.
deputado Vanderlei Dallas se pronunciou na sessão plenária desta segunda-feira sobre a terceira morte por atropelamento na faixa azul da Avenida Constantino Neri, ocorrida neste domingo. Dallas questionou a eficácia do programa. Saber que projeto é esse, porque para mim a faixa azul, a ciclovia e principalmente a faixa azul, é um projeto que está sendo implantado na marra, sem se preocupar com a segurança das pessoas, dos moradores, sem planejamento. E é isso que nós queremos saber que projeto é esse. Mas até agora a prefeitura se nega a entregar para a gente projetos, se nega a ouvir a comissão de transporte desta casa, a qual eu sou presidente, e estão tentando segurar aqui. Eu pedi para hoje para os deputados liberarem, votem, ou a favor ou contra. O deputado José Ricardo protocolou uma indicação ao governo propondo um plano de segurança para os terminais de ônibus da capital. Segundo o parlamentar, os assaltos são frequentes nesses locais. Muitas reclamações e denúncias por parte dos usuários do transporte quanto à questão da falta de segurança, dos assaltos, dos roubos, dentro dos terminais, fora dos terminais, próximo, na entrada e na saída dos terminais. Então a solicitação da população é por mais segurança. E é isso que eu encaminhei através de uma indicação agora para a mesa diretora, para encaminhar para a Secretaria de Segurança, que tem um plano de segurança nestas áreas dos terminais de ônibus e nos terminais de saída dos ônibus dentro dos bairros. O deputado Dermilson Chagas pediu a recuperação da estrada do Rosarinho, no município de Altazes. Para Chagas, a estrada possui importância econômica e social, além de ser importante para municípios próximos. Que é preciso o governo fazer uma intervenção o mais rápido possível, nesse período ainda, para que a estrada não se perca de uma vez. Então é mais do que salutar a gente fazer um requerimento, deputado, para poder ajudar aquele município com aquela estrada, para que a gente possa ver a população satisfeita ali. Por incrível que pareça, muitas pessoas caminham naquela estrada, muitos vão fazer ali até pesca esportiva, aquilo ajuda os pescadores, ajuda o comércio local, ajuda os municípios, e seria interessante convocarmos aí a secretária de obras para a gente conversar sobre a questão da estrada do Rosarinho. Os deputados votaram hoje pelo funcionamento normal do parlamento nos dias que antecedem a Semana Santa. Apesar da decisão ter sido unânime, alguns parlamentares lembraram que o exercício do mandato não se resume à presença do deputado em plenário. O primeiro debate da sessão plenária discutiu o expediente das sessões das próximas terça e quarta-feiras, antecedendo os pontos facultativos religiosos. Com sessões compensatórias realizadas na sexta-feira, dia 27, e hoje, dia 30, a realização de reuniões plenárias poderia ser interrompida a partir de amanhã, retornando apenas na próxima terça-feira, dia 7 de abril. No entanto, o assunto foi trazido a plenário pelo deputado Belarmino Lins, do PMDB. Após breve discussão, foi realizada a votação decidindo pelo funcionamento do plenário Rui Araújo nos dias 31 de março e 1º de abril. Mais de um terço se manifestaram favorável. Então, decidido pelo plenário, e só o plenário poderá revogar, que teremos expediente terça e quarta-feira no plenário Rui Araújo. Os deputados Francisco Souza e Bi Garcia se pronunciaram contra o funcionamento das reuniões, já que aconteceram as reuniões compensatórias. Apesar da decisão em favor das sessões ter sido quase unânime, a deputada Alessandra Campelo, do PCdoB, lembrou que o exercício do mandato parlamentar não se resume à presença em plenário. A parlamentar destacou que o expediente de um deputado é complexo e existe um falso senso comum a respeito do assunto. A gente atende 62 cidades, incluindo Manaus. A gente atende 61 municípios do interior e mais Manaus. Eu, por exemplo, amanhã, hoje às 4 da tarde, viajo acompanhando o ministro do Desenvolvimento Agrário, a Maués, e amanhã só retornaremos ao meio-dia. Eu não estarei no plenário amanhã, mas isso não significa que eu não estarei trabalhando. Então, a gente também tem que começar aqui entre a gente a colocar essa discussão e colocar isso aqui nas falas, porque senão fica parecendo para a imprensa que se não tiver plenário ninguém está trabalhando. Tem deputado que às vezes não está no plenário, está em Brasília, está no interior, como hoje. Então a gente está trabalhando mesmo quando não tem plenário. O deputado Saba Reis, vice-líder do governo, acompanhou o pronunciamento da deputada.
Para o parlamentar, o compromisso pode se dar muito mais na presença física no município do interior, para a verificação das condições de vida da população, que necessariamente na reunião plenária. A mesma opinião foi compartilhada pelo deputado Cabo Maciel, que acompanhou a maioria, mas manterá sua agenda no interior. Eu não quero deixar de não vir aqui, mas a Assembleia Legislativa ela é do Amazonas. E eu fiz agenda. Uma das vezes que foi acordado, eu fiz agenda. Nós pagamos a terça-feira hoje, pagaríamos sexta-feira e pagaríamos a quinta-feira no dia de hoje. Então, como a Assembleia ela é do Estado do Amazonas, eu vou seguir a minha agenda no interior. Eu voto pela maioria. Para informações sobre as matérias debatidas e os horários de funcionamento do plenário Rui Araújo, o portal da Assembleia está disponível a consultas no endereço ali.am.gov.br. E o advento da Semana Santa, celebrada pelos cristãos a partir da próxima quinta-feira, 2 de abril, foi tema do pronunciamento do deputado Carlos Alberto. O parlamentar convocou os cidadãos a uma reflexão aprofundada sobre a conduta individual a partir dos ensinamentos e do exemplo de Cristo. O martírio de Jesus no Gólgota, sua morte e ressurreição são episódios celebrados pela cristandade das mais diversas denominações em todo o planeta. O deputado evangélico Carlos Alberto fez uso da tribuna do plenário Rui Araújo para lembrar de Jesus Cristo como Messias, o Salvador do mundo. Real e verdadeiro. E o sentido real e verdadeiro é que ele morreu e ressuscitou para nos salvar. E em nome dele eu quero desejar a todos, até mesmo você que está me acompanhando aí da sua casa, eu quero desejar a todos uma feliz semana da Páscoa, uma feliz Semana Santa, um feliz domingo de Páscoa para todos. Que realmente Jesus possa estar no coração de todos. Em a parte, o deputado católico José Ricardo também fez uso da palavra para lembrar da reflexão que deve ser provocada em todos os cidadãos por ocasião da celebração da Semana Santa. O parlamentar destacou os festejos do Domingo de Ramos, que faz referência à entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, uma semana antes da sua crucificação. E eu quero aqui só me ater ao ato de ontem, a lembrança de ontem, na Igreja Católica, Você tinha o Domingo de Ramos, lembrando a entrada de Jesus em Jerusalém, e as pessoas ali ovacionando, alegres, gritos, alegria, recepcionando ele como um rei, como alguém esperado. Mas ele entra não como rei tradicional, poderoso, cavalo, segurança, todo um aparato militar que um rei tinha na época, tem até hoje, em última instância a gente olha, mas na humildade, em cima de um animal, utilizado pelos mais pobres, pelos que menos tinham, entrando com simplicidade para mostrar que o poder dele é um poder de Deus, mas para nós, para mostrar que o poder realmente está no serviço, na doação, na preocupação com o mais necessitado. Em muitas instituições cristãs, a Semana Santa já está sendo celebrada com espetáculos que fazem alusão aos episódios que envolvem a data. Confira agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Parlamentares defendem medidas legislativas para solucionar o impasse no município de Coari. Presidente da Alean, deputado Josué Neto, estuda medidas administrativas para publicar o detalhamento dos gastos dos 24 deputados da casa a partir do mês de abril. Sessão especial realizada na Assembleia trata sobre as dificuldades e o preconceito enfrentado no dia a dia dos autistas. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.